Há uma palavra na Bíblia que é enfática e caracteriza bem o nosso relacionamento com as coisas de Deus. E é a característica do santo, ou seja, daquele que foi regenerado em Cristo Jesus. Essa palavra é perseverar. O mundo nosso, o mundo moderno, ela não trabalha muito com essa palavra perseverar. Ela é mais... O mundo tende a uma dinâmica maior, dizer o seguinte: se você tentar um negócio e em pouco tempo ele não apresentar nenhum resultado, troca esse negócio porque ele não é bom. A vida das empresas é uma vida meio curta. Exatamente por isso. Eu li uma reportagem há pouco tempo que nessas mudanças tributárias aí, e essas mudanças que têm acontecido, por exemplo, o segmento de restaurante, que tem uma vida normal de vida útil de 8 meses, nem um ano, tinha diminuído para 6 meses. Ou seja, o sujeito abre um restaurante, 6 meses depois, a grande maioria fecha. Talvez por uma série de erros de montagem. Mas há uma instrução no mundo dizendo o seguinte: se você montar algum tipo de negócio e em determinado tempo você não está vendo o capital ter retorno, você troca esse negócio para não aumentar o teu prejuízo. A palavra de Deus trabalha ao contrário conosco. Em vez de haver essa mutação, ela diz: persevera. Todo o tempo da palavra de Deus está dizendo persevera. E a palavra de Deus persevera é persiste, insiste. Não saia. Fique nisso. Tanto é que quando o Senhor Jesus falou a João a respeito da carta às 7 igrejas da Ásia, registrado no livro de Apocalipse, ele sempre colocava no fim, sempre foi colocado no fim, ao que vencer. Ao que vencer é o que perseverar. O que perseverar, o que perseverar, o que perseverar. 7 vezes é colocado isso no fim a cada igreja. Nós olhamos para as circunstâncias e consideramos que as circunstâncias às vezes falam muito forte e nós precisamos imediatamente de uma resposta. Nós precisamos de uma resposta que nos tire daquele sufoco que nós estamos passando. E a palavra de Deus fala: persevera. Persevera em oração. Interessante que todas as pessoas que perseveraram na palavra de Deus foram vitoriosas. E todas que não perseveraram foram derrotadas. Porque o ponto básico do cristão é perseverar. Insistir naquele mesmo ponto. Lá no livro de Números, capítulo 14, o Senhor falando nos versos 23 e 24 de Números. Números é Velho Testamento, mais ou menos folha 150 do Velho Testamento, por aí. O povo de Israel tinha vindo pelo deserto numa promessa, que eles ganhariam uma terra especial, uma terra prometida. E o Senhor fala assim ao povo, versos 23 e 24: não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. No meio do povo falou: porém,
Todos ali haviam desistido. As pessoas são acostumadas a ter uma resposta imediata, ou sim ou não. E nessa espera, acha que já não houve. As pessoas são acostumadas assim até em oração. Imediatamente após a oração, estão achando que já tem uma posição firmada. A posição da parte de Deus existe. Deus já respondeu àquela oração. Mas existe o tempo próprio de Deus, que é o tempo correto para nós. Por isso a palavra fala, persevera, continua. Porque aquilo que foi colocado diante de Deus não volta vazio. Aquilo que foi falado ao Senhor é firmado. Aquilo não tem possibilidade de não ocorrer. Só que vai ocorrer no tempo certo. É o tempo de Deus. Por isso a palavra de Deus fala, espera. Tanto é que a palavra de Deus enfatiza assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com perseverança no Senhor. Eu persisti em esperar no Senhor. Caleb persistiu em seguir ao Senhor, embora todas as pessoas falaram, nós vamos morrer aqui, nós vamos parar nesse deserto. Toda hora tinha uma murmuração. Quando os espias foram olhar lá, a cidade, foram dois grupos diferentes. Uns olharam e o que viram? Viram dificuldades. Eles olharam e viram as dificuldades, gigantes. Os outros olharam e viram terra fértil. É interessante que houve isso aí no meio profissional. Uma empresa americana fabricante de calçados resolveu mandar para um país africano 2 gerentes de diferentes setores da empresa, mas ligada à área de prospecção de novos negócios, para que eles olhassem o mercado africano. E trouxesse. Um foi, e o outro foi, e nenhum sabia que o outro tinha ido. Um voltou e deu um relatório. O relatório dele falou, olha, não adianta montarmos ou uma representação ou uma fábrica na África, porque todo mundo anda descalço. Está todo mundo descalço. E o relatório do outro falou, vamos montar lá porque está todo mundo descalço. Uma mesma situação olhada por ângulos diferentes. Um vai falar, vocês estão descalços, ele não tem condição de comprar sapato. O outro olhou, vocês estão descalços, vocês precisam calçar sapato. Quando Josué e Caleb foram olhar lá, eles olharam o quê? A terra. Os outros olharam as dificuldades. E o que a palavra de Deus nos ensina é que o que nós temos que olhar é a promessa que nos foi dada e não a situação que se levanta. Não é olhar os gigantes, é olhar a fertilidade daquilo que Deus deu. Nós temos a tendência de olhar as coisas pelo lado de como vai acontecer. Como vai acontecer não é um problema nosso, é uma questão de Deus. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Porque Ele é Deus fiel. Mas nós não podemos olhar as dificuldades que tem ali, porque aquelas dificuldades serão do Senhor para tirar. Mas olhar a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor várias vezes na Bíblia fala assim, certamente te abençoando te abençoarei. Quer dizer, toda obra de Deus tem um ato contínuo. E perseverar é exatamente esperar naquilo que o Senhor faz. Nós pegarmos alguns textos da palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, lá no Novo Testamento, Timóteo 4,16. Diz assim a palavra de Deus, tem cuidado, escrevendo a Timóteo,
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persevera nisso. Quantas vezes nós ouvimos palavras de desânimo? E eu quero colocar hoje que a perseverança é a arma contra o desânimo. A perseverança é a arma contra o desânimo. Nós temos mais pessoas que chegam perto de nós e falam, olha, você está insistindo nisso há tanto tempo, Deus não te responde. Será que você vai ficar assim o resto da vida? Aí a nossa alma se abate com isso. Fala, poxa, começa a ouvir aquela conversa e começa a dizer, é mesmo, tanto tempo eu estou pedindo isso. Tanto tempo eu estou pedindo isso. E não chega isso para mim. Espera. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a certeza daquele que persevera. Não sei se é hoje, se é amanhã ou se é depois de amanhã, mas eu sei que há. Eu tenho um caso bem particular disso, porque em 1982 eu orei por um caso que eu tinha que resolver. Problema de inventário, de família, e fiquei em 1982. E um dia recebi, através até da Tereza Vanderlei, a notícia. Ela trouxe a notícia para mim, que tinha batido o caso lá numa junta em que a irmã dela é assessora do juiz, e aquilo despachou. Aquilo estava passado de tanto tempo, que nós estamos falando de 1982, isso deve ter acontecido em 2001. Falo, poxa vida, mas tanto tempo. Mas a solução não vem em hora tão propícia. Nunca veio alguma coisa que eu olhasse e falasse, mas chegou na hora exata. Na hora que estava tudo preparado, tudo certo para que aquilo fosse aproveitado corretamente. Foi no tempo certo de Deus. Mas tanto tempo. Porque nós achamos que o imediato é a solução. Quando o imediato não é a solução é aquela que Deus dá. Quando falou a Timóteo, ele falou assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, por uma razão só, firma nesses dois, para que em tempo algum você se desvie disso. Deus falou. Se Deus falou, fim. Quem falou? O Senhor. Então eu não vou arredar o pé da palavra dele. Eu não sei quando vai ser, só sei que vai ser. E esse fato é que faz o nosso coração ficar em paz. Você sabe que um caso vai ter solução. Fala, eu não sei quando, só sei que vai. Você pode até dizer, já sei que foi. Eu só não recebi ainda o alvará. Mas já foi feito pelo Senhor, porque o Senhor tem um tempo determinado. A nossa tendência é desistir no meio do caminho, e a palavra de Deus fala assim, não desista em tempo algum, ao que perseverar. Pega, por exemplo, quando o Senhor fala que eles seriam perseguidos, falando aos discípulos, lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13. Diz assim, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, será salvo. A característica do Filho de Deus é perseverar. O santo persevera. A nova criatura persevera.
E a palavra de Deus nos ensina a perseverar em tudo, não desistir no meio do caminho. Talvez você esteja falando assim para alguém: há quanto tempo você está orando por isso? Eu estou orando há 30 anos. Você ainda não desistiu, não? Eu falo, não. Eu sei de uma história de um homem de Deus que orava pela salvação de uma pessoa. E ele passou a vida inteira dele intercedendo para que aquela pessoa fosse regenerada por Cristo. E ele morreu. E no sepultamento dele, ali aquela pessoa por quem ele tanto intercedeu, teve um encontro com Jesus, naquilo que foi falado. Quanto tempo levou? Levou a vida, mas ele não viu em vida, ele viu da glória celeste, mas foi feito. Quando nós oramos, é isso que quero que a gente fique bem com isso na cabeça, quando nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. O tempo determinado dele de nos dar a resposta, nos dar o encaminhamento, é o tempo dele de acordo com aquilo que é melhor para nós. Por isso a palavra de Deus fala: não desiste nesse meio do caminho. Ah, já cansei. Isso não tem jeito, não. Isso nunca é a palavra daquele que está firmado no Senhor. Isso não tem jeito. A única coisa que não tem jeito é salvar o diabo. Todas as demais coisas têm jeito. Porque o Senhor é Deus. E Ele é poderoso para isso. A palavra de Deus lá em 2 João, capítulo 1, verso 9, quer dizer, só o verso 9, né, de 2 João, segunda epístola de João, lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Característica da nova criatura: perseverar, insistir, não desistir, saber em todo o tempo. Quando falou a Timóteo, fala: olha, persevera nessa doutrina, porque nós somos atacados muitas vezes na nossa mente de dizer: isso não vai acontecer mais. Isso acontece sim, a palavra de Deus é imutável. É imutável. Se Deus falou, falou. Eu sempre lembro do Juruna. Vocês se lembram do Juruna? Só os mais novos que lembram, né? O Juruna é aquele que fizeram um deputado, um índio, né? E ele aprendeu, vindo para a civilização, que o Papa falou. Então ele entendeu, pela instrução que deram a ele, falou: se o Papa falou, está falado. E tudo que falava alguma coisa, ele falou: o Papa falou. E as pessoas até riam dele, mas porque ele firmou na doutrina errada, mas ele firmou. Ele falou: não, o Papa falou. Aí ele pegava o gravador dele, está lá gravado, o Papa falou. O Juruna estava numa doutrina errada, mas nós na doutrina certa sabemos: o Senhor falou. Mas o Senhor falou. Não, mas nesse caso você está... Mas o Senhor falou. Eu estou firmado no que Ele falou e não no que eu acho e não no que eu vejo. Não nos gigantes que estão na minha frente, mas no que o Senhor prometeu. Em Tiago, capítulo 1, verso 25... diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será
bem-aventurado ou feliz no seu feito, bem-sucedido no seu feito. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. A lei perfeita da liberdade é a palavra de Deus. E nela persevera, ou seja, não arreda ao pé do que nela está colocado, não sendo ouvinte esquecido. Ouvi, mas não me lembro o que era. Um negócio interessante, mas não me lembro bem o que era. Não adiantou nada. Mas fazedor da obra, esse será bem-sucedido, feliz em todo o seu feito. Toda a palavra de Deus, então, nos leva a esse lado. E o que eu quero colocar para os irmãos, que durante a nossa vida nós temos muitos fatores desanimadores. Às vezes é uma situação adversa que nós vivemos muito tempo. Às vezes é uma enfermidade que acompanha muito tempo. Às vezes é um problema que nós estamos vivenciando há muito tempo e estamos achando que não tem solução. O que a palavra de Deus diz para isso tudo é falar, olha, o Senhor tem uma promessa para você. Persevera nisso. A pessoa usa assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é bem por esse lado. Pelo lado é quanto mais eu oro, mais eu me firmo no Senhor. Quanto mais eu oro, mais certeza eu tenho no meu coração de que a minha causa está vencida. A minha causa já é ganha. Exatamente porque o Senhor fala, persevera nisso. Não arreda o pé disso aí, fica... Marcha, fala, mas você é tacanho. É, mas eu sou tacanho mesmo. Quanto à palavra de Deus, eu sou tacanho, eu fico firmado nela. E nós temos que ser dessa maneira. O Senhor falou, o Senhor disse, e nós vamos ver os frutos colhidos mais adiante. Lá em Efésios 6,18, o Senhor fala, através da sua palavra, sobre o persistir nessa oração. Diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós explicamos o que é oração de combate e o que é oração de vigia. Essa oração de vigia é essa oração que nós estamos fazendo a cada momento. Eu estou dirigindo o carro, subo no ônibus, todo o tempo eu estou falando com o Senhor me abençoa nisso, Senhor, me dá uma chance ali, eu vou entrar numa fila comprida, Senhor, me abençoa que isso ande rápido. Senhor, eu preciso estacionar. Parece que isso é bobagem, não, isso é pedir ao Senhor o auxílio. Você está olhando lá na sua loja, não tem ninguém, fala, Senhor, tem misericórdia, bota a gente comprando aqui. Essa é a oração de vigia que nós fazemos a cada dia. E fala, essa oração de vigia tem que ser também com perseverança. Não é aquele momento que a pessoa chegou ali no canto, orou, falou, Senhor, minha loja está vazia. Minha loja está vazia, Senhor, bota a gente aí. Abriu o olho, não entrou ninguém, Senhor, que isso? Vou orar a segunda, vou te dar mais uma chance. Vou orar de novo. Aí, não entrou ninguém, Senhor. Por favor, o Senhor está vendo minha situação. Não é isso. Eu me lembro de um irmão do culto de sexta-feira, chegou e falou assim num culto, falou, olha, o meu negócio não está bem, não estou vendendo nada. Então vamos orar. Pedimos ao Senhor, e o grupo inteiro entrou em intercessão, colocou diante do trono. Aí na sexta-feira seguinte, por que você está meditando? Estou cansado. O que houve? Vendi demais, me deu uma confusão a semana assim de trabalho, eu estou todo caído aqui. Aí ainda mexi com ele, falei, quer que a gente pode orar para diminuir? Não, pode deixar. Exatamente por isso, porque o Senhor é Deus.
Então, perseverar é o seguinte: eu coloquei diante do Senhor e o Senhor vai mudar o quadro. Persevere e nunca desanime. Nunca desanime. Em todo momento que vier desânimo, você pode declarar: o Senhor é quem me sustenta a vida. Quando abater alguma coisa, você está olhando lá a tua marmoraria, ninguém compra nada. O que você fala? O Senhor é quem me sustenta a vida. Você está olhando lá no consultório, ninguém veio, desfizeram, olha lá, nada aparece. O que você faz? Senhor, o Senhor é que me sustenta a vida, eu estou glorificando o teu nome, porque vai entrar o bom, porque Deus não manda porcaria. Ele manda sempre o bom. Por isso a palavra de Deus hoje para nós é persevera. Persevera, insiste, não para, insiste, em todo o tempo. E não deixa que haja desânimo. Na hora que houver desânimo, palavra de Deus, para saber que o Senhor é quem sustenta a vida. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor porque Ele nos sustenta. O Senhor é quem nos sustenta a vida. O Senhor é que nos faz andar altaneiramente neste mundo. O Senhor é que nos tira das dificuldades e nos transporta para a solução tua. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que nos mostra que em todo o tempo não desistia, mas insistia, porque essa é a tua vontade. E tu és o Deus que nunca falha. Eu te louvo por isso, Senhor, e quero te pedir que em cada coração haja essa certeza de que o Senhor é fiel, é Deus fiel. Que o Senhor cumpre as promessas, que as tuas promessas não falham e que elas são permanentes. Eu te glorifico e te exalto. Em nome do Senhor Jesus. Amém.